E hoje nós gostaríamos de oficialmente fazer a posse do novo pastor que vai estar atuando na igreja aqui do Bosque. Às vezes as pessoas falam, mas a DC nomeou mais um pastor aqui, né? Às vezes está pensando, veio mais um pastor, vai tirar algum outro? Às vezes passa isso pela nossa cabeça. Eu vou explicar para os irmãos como é o processo. Então nós queremos, nesta manhã, apresentar ao nosso Deus gratidão para recebermos aqui o pastor Shinobu Hino, pastor local, voluntário de tempo parcial. Olha que complicado, né? Pastor local, voluntário de tempo parcial. Significa o quê? Que ele é um pastor não nomeado pela denominação ainda, a Igreja do Bosque. Por isso, pastor local, voluntário, porque está se voluntariando, e de tempo parcial, porque ele não vai dedicar tempo integral. Ou seja, ele tem a profissão dele, ele é professor, então vai continuar exercendo essa profissão, mas ao mesmo tempo vai estar servindo como pastor nessa igreja. Então, o que diz os nossos documentos, né? O regimento interno? Eu vou citar alguns pontos aqui. Fala sobre os ministros, a definição e a classificação dos ministros que são nomeados na nossa denominação são 2: ministro denominacional e ministro local, nomeado para a igreja local ou entidade específica que reconhece o seu chamado e solicita à diretoria da convenção a sua designação. O que está acontecendo com a Igreja do Bosque? A ADC já está sabendo e há uma aprovação, e pastor Shinobu está passando por um tempo, como é que a gente pode falar, hein? Probatório. Muito forte, né? É um tempo de experiência, e nesse processo a igreja vai conhecer, a ADC vai conhecer, e daqui a um tempo a igreja pode solicitar que seja nomeado oficialmente pela ADC a Igreja Rollins do Bosque. Então ele está nesse tempo de experiência, né? O processo de reconhecimento de um ministro local será indicado pela igreja local, que deverá entrar em contato com a diretoria da convenção. Esse processo foi feito, né? O reconhecimento de um ministro local será sempre em diálogo entre a igreja local e a diretoria da convenção, cabendo a esta a decisão final. Não é a gente que decide, a DC que decide, né? Serão avaliados nesse candidato o caráter, conhecimento bíblico, a posição teológico-doutrinária e a conduta ministerial do candidato. O candidato a ministro local que vem de outra denominação deverão apresentar uma carta de recomendação da entidade em que serviram anteriormente, passarão por uma avaliação mais detalhada e iniciarão um período de experiência de pelo menos 3 anos. Então é esse tempo que o pastor Shinobu está fazendo, né? Agora essa introdução. E este período de experiência poderá ser encerrado a qualquer momento em diálogo entre a igreja local e a diretoria da convenção, cabendo a essa decisão final. Após este período, haverá outra avaliação, quando a nomeação poderá ser efetivada em Assembleia Geral da Convenção. Então, é isso que o nosso regimento interno prevê. Pastor Shinobu Hino, ele atuou muito tempo na Igreja Batista, foi missionário no Japão, e a última igreja que ele estava pastoreando é a Igreja de São Paulo, que esteve ali por 4 anos.
E ano passado, foi no mês de abril mais ou menos que nós começamos uma conversação e fomos fazendo o processo durante todo o ano, e no final do ano passado a coisa concretizou e agora ele vai estar passando por esse tempo de experiência como pastor local aqui na Igreja do Bosque. Então, estamos falando de processos aqui de reconhecimento de um obreiro na nossa denominação. Então, hoje, a Igreja do Bosque está recebendo o pastor Shinobu Hino. O status dele é pastor local, voluntário de dedicação parcial, e nós, nesse momento, gostaríamos de, vamos dizer assim, oficializar isso. Então eu gostaria de convidar o pastor Shinobu Hino a chegar até aqui à frente. Irmãos, nesse processo, o pastor Shinobu conversou com a equipe pastoral, conversou juntamente com os presbíteros, e também foi colocado para a diretoria. E hoje nós gostaríamos de fazer uma posse oficial, ok? Então nós estamos recebendo o novo pastor, e juntamente com toda a Igreja Holiness do Bosque, nós queremos que o reino de Deus seja expandido para a glória dele. Amém? Então eu vou pedir que a nossa diretoria, o conselho diretivo, pudesse vir até aqui à frente também, juntamente com os pastores. Desculpa, Shinobu, você podia ficar aqui embaixo, por favor? Os irmãos do conselho diretivo, pastores, presbíteros. Duas perguntas. Primeira pergunta vai ser dirigida ao conselho diretivo e a toda a igreja. Então, Igreja Evangélica Holiness do Bosque, os irmãos se comprometem a orar, apoiar o ministério do pastor Shinobu Hino no desafio do pastoreamento da Igreja Holiness do Bosque. Shinobu, você escutou? Escutou? Ok. Meu ouvido tá bom. Tá bom ainda, né? Tá. Ok. Amém, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta também, pastor Shinobu. Na verdade, duas perguntas. Pastor Shinobu Hino, o irmão crê que a sua vinda para a Igreja Holiness do Bosque é uma vinda da parte de Deus para a sua vida? Sim. Segunda pergunta, pastor Shinobu. O irmão se compromete a amar, edificar e esse aqui é forte também, dar a vida pela igreja? Sim, prometo. Amém. Quero convidar a que esteja junto aqui também a sua esposa Cristina. Quero convidar também a filha Sara. O Gabriel, outro filho, ele se formou e ontem foi até a madrugada, não pôde estar aqui com a gente. Gabriel também está congregando na Igreja Metodista Livre de Vila Mariana, então ele vai ficar por lá, né? Então, nós como igreja, nós gostaríamos, pastor Shinobu, declarar que está empossado como pastor local de tempo parcial da Igreja Evangélica Holiness do Bosque em
Desculpa, em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu vou pedir para que a família fique aqui mais no meio, a diretoria chega e fica ao redor deles. Convido todos a estenderem suas mãos na direção desta família. Gostaríamos de orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus vivo, o qual tem levantado homens e mulheres para Te servir. Obrigado à caminhada do Teu servo, pastor Shinobu Hino, juntamente com a sua família, servindo o Senhor de maneira fiel, incansável, de maneira fiel, servindo a Ti de todo o coração. E agradecemos ao Senhor por esse novo tempo, junto com a Igreja Holiness do Bosque. Agradecemos a sua consagração e agradecemos esse tempo que cremos que será uma grande bênção, tanto para eles quanto para toda a igreja aqui do Bosque, e cremos que isso vai ser estendido também para a denominação. Muito obrigado. E nós, como Igreja Holiness do Bosque, nós acolhemos esse Teu filho, esse Teu servo que teve um chamado juntamente com a sua família para fazer parte da comunhão deste corpo aqui no Bosque da Saúde. Nós Te agradecemos, ó Deus, e nós queremos agora declarar empossado e rogamos a Tua bênção para os desafios do ministério que vai estar exercendo. Para a honra e para a glória do Teu nome, nós como Igreja do Bosque oramos, abençoamos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então quero apresentar a todos vocês a Igreja Holiness do Bosque, o nosso novo pastor, e pastor Shinobu Hino, sua esposa Cristina e filha Sara, e talvez, quem sabe, a gente conheça mais de perto também o Gabriel. Amém, irmãos? Uma salva de palmas. Obrigado, irmãos, poderão assentar.